Bom, pessoal, inaugurando a nossa resolução do Enem 2016, agora com o caderno amarelo, nós temos uma questão bem simples referente a conceitos ondulatórios, mais especificamente sobre o efeito Doppler. Vejamos. Uma ambulância A, em movimento retilíneo e uniforme, aproxima-se de um observador O, este em repouso. A sirene emite um som de frequência constante FA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar, no esboço de um gráfico, a frequência da onda sonora detectada em função do tempo antes e depois da passagem da ambulância por ele, qual esboço gráfico representa a frequência detectada pelo observador. Antes que a gente comece a analisar a figura fornecida, vamos lembrar aqui de uma relação matemática, que seria a equação fundamental da ondulatória, em que a velocidade da onda é o comprimento da onda multiplicado por sua frequência. Veja só, quando nós temos velocidades constantes, e é o caso da questão, uma vez que nós temos a mesma fonte sonora com a mesma potência no mesmo meio material, então nós temos a seguinte relação entre lambda e f. Quando o lambda cresce, o f cai. Quando o lambda cai, o f cresce. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Com essa revisão, nós já temos plenas condições de resolver a questão. Então, vejamos. Vamos primeiro separar aqui em dois momentos. Então, nós temos o primeiro momento em que a ambulância se aproxima do observador. E aí, veja que interessante. Vamos supor que cada linha tracejada dessa, ela seja uma crista de onda, tranquilo? Já que aqui elas representam as frentes de onda e nós estamos acostumados a trabalhar com cristas e vales, ok? Então, se a gente olhar aqui na aproximação, a gente percebe que a distância de uma frente de onda a outra, ou seja, de uma crista até a outra, ela vai diminuindo. Ou seja, como a distância entre duas cristas é chamada de comprimento de onda, então aqui nós temos um lambda caindo, tranquilo? E um lambda caindo representa um f crescendo. E perceba que essa relação ela se baseia justamente na equação fundamental da ondulatória, que nós já apresentamos aqui, porém, veja que há bastante lógica intuitiva nisso, porque se o comprimento de onda está caindo, ou seja, se a distância entre as frentes de onda estão diminuindo, então quer dizer que esse carinha vai receber mais frentes de onda por unidade de tempo. Ou seja, realmente isso indica que a frequência está aumentando. Ok? Já no segundo momento, a ambulância vai ultrapassar o observador. Isso com referencial na Terra, logicamente. Então, vamos fingir que aqui esteja o observador e a ambulância esteja mais à sua direita, já que a gente pode assim aproveitar a figura da questão. Ok? Então, se nós olharmos aqui para esse segundo caso, o que é que acontece com as frentes de onda? Elas estão cada vez mais distanciadas umas das outras, o que indica que o comprimento de onda está aumentando. Se essas distâncias estão aumentando, ele vai receber menos ondas por unidade de tempo, o que indica que a frequência está diminuindo, ok? Note que, no primeiro momento, essa frequência alta indica sons agudos, e no segundo momento, essa frequência baixa representa sons mais graves. Então, se nós olharmos aqui nas nossas opções, qual é o único gráfico que representa que, num primeiro momento, ele recebe frequências altas e, no segundo momento, ele recebe frequências baixas? Ora, é justamente o gráfico da letra D de diarreia. Veja que aqui, no primeiro momento, nós temos a detecção de ondas altas, ondas de frequências altas. Quando a ambulância fica lado a lado com o observador, então ele percebe a frequência da própria fonte, que seria a ambulância, e quando a ambulância começa a se afastar, nós temos uma diminuição relativa nesta frequência. Tranquilo? Então, letra D de diarreia é a nossa resposta.
Veja que aqui nós temos alguns gráficos absurdos, né? Por exemplo, a letra C, que diz o oposto da letra D. A letra E, que diz que a frequência não tem nenhuma variância relativa. A letra A, que nós temos uma função senoidal. Aqui seria o caso da ambulância dar ré e depois andar para frente, algo do tipo. E a letra B, que nós temos um pico de frequência que nós vemos facilmente pela análise mencionada, que está falsa. Tranquilo? Então, D de diarreia, nossa resposta, iniciando 2016 com uma diarreia. E até a próxima, pessoal.